A história começa com nossa protagonista, Charlie, tentando fugir de sua cruel realidade enquanto a casa da família Hiro desmorona. Ela não pôde fazer nada enquanto os muros do castelo eram derrubados pelos invasores. Seu pai e irmãos já haviam sido mortos, e os servos no castelo não tiveram um destino melhor. Agora, Charlie é a única descendente direta que resta. Quem imaginaria que isso aconteceria? Não muito tempo antes, o único herdeiro do clã dos lobos, Rico Eart, havia morrido. Rico Eart sempre fora frágil desde o nascimento e, eventualmente, faleceu, embora tenha se tornado claro que não foi apenas uma doença que causou sua morte, mas sim uma trama de alguém. O responsável era o pai de Charlie, o chefe da família das águias. Antes da morte do herdeiro dos lobos, o clã dos lobos havia enviado uma proposta de casamento à família das águias. Eles desejavam que a filha da família Hiro, que possuía a habilidade única de cura entre os 3 clãs, pudesse curar o filho do herdeiro dos lobos. A compensação oferecida era justa, então não havia motivo para que Hiro recusasse. Porém, o problema começou logo depois. O pai de Charlie prometeu enviar um descendente direto da família. Ele cumpriu a promessa, mas a criança enviada era a única mutada do clã. Enquanto os outros filhos da família possuíam habilidades de cura, a meia-irmã de Charlie, Shell, era capaz de roubar a força vital de outra pessoa. O pai de Charlie enviou Shell como noiva de Rico Eart para drenar sua força vital e eliminar o herdeiro do clã dos lobos. No entanto, o que ele não esperava era que todo o clã dos lobos perderia a sanidade. Enlouquecidos, os lobos foram dominados apenas pelo desejo de vingança pela perda de seu herdeiro. Rápidos e impiedosos, eles atacaram a família Hiro. Agora, Charlie tenta desesperadamente fugir para um lugar seguro, na esperança de não ser capturada. Ela acaba se escondendo debaixo de sua cama, sabendo que seu quarto fica na área mais remota da mansão. Nesse momento, ela se sente grata por ser considerada a vergonha da família. O lugar é difícil de localizar, a ponto de até as empregadas que trabalham há muito tempo na mansão se perderem ali. Tremendo de medo, Charlie chora, desejando sobreviver. Com lágrimas nos olhos, lembra-se de como é desprezada pela família por causa de seus cabelos, sendo tratada como se não existisse e vivendo trancada no quarto. Sonha em deixar esse lugar e voar pelos céus. Quando sente o cheiro de fumaça, percebe que é difícil respirar e entende que os inimigos devem ter incendiado a mansão. Sem conseguir suportar mais, a forma humana de Charlie se desfaz e ela abre as asas, embora soubesse que, mesmo com a habilidade de cura tão valorizada pelo clã das aves, isso era inútil em uma situação como essa, pois não podiam curar a si mesmos. Ela sabia que não podia sair para não ser capturada e, assim, presa nas chamas, Charlie inalou a fumaça densa e fechou os olhos. Naquele momento, ela tinha apenas 12 anos, a mesma idade que o herdeiro do clã dos lobos, Rico, que havia morrido uma semana antes. Quando Charlie reabre os olhos, encontra uma empregada ao seu lado, reconhecendo-a como Adele. Charlie se pergunta se está no além, pois Adele havia morrido 2 anos antes, após ser acusada injustamente de vazar segredos da família Hano e executada por isso. Ela era a criada pessoal de Charlie. Confusa ao vê-la, Charlie tenta entender o que está acontecendo. Fidel revela que ela tem um compromisso com o mestre hoje. No entanto, ela fica preocupada ao ver Charlie chorando lágrimas grandes e grossas. Charlie imediatamente abraça a mulher, confessando quanto sente sua falta. Ainda achando que está no além, Charlie fica feliz em reencontrar Adele. Ela tem certeza de que, se isso fosse a realidade, provavelmente seria repreendida por Madame Bellum por agir de maneira tão descarada. Mas agora, sem ninguém para censurá-la, ela se pergunta por que não deveria agir assim. No entanto, seus pensamentos logo se dissipam quando Madame Bellum aparece, irritada com o barulho e repreendendo Charlie por estar atrasada para o almoço com o mestre. Charlie fica confusa e permanece em silêncio, lembrando-se de como não era convidada para almoçar desde os 10 anos e exige ser solta. Ela olha para si mesma no espelho e treme, tomada por uma forte emoção. Ela pergunta a Adele quantos anos tem, e Adele revela que seu aniversário foi ontem, então ela tem exatamente 7 anos. Ao ouvir isso, Charlie fica pasmo e percebe que voltou no tempo, antes de sua morte. A cena muda para a família Hiro jantando. O ambiente parecia quase sufocante para Charlie, fazendo-a perceber que estava realmente de volta no passado. Ela se sente triste por ter que suportar tudo isso novamente, enquanto vê seu pai repreender Shuel por maus modos à mesa. A atenção de Charlie se volta para Shuel Hiro, conhecida como a anomalia da família, que um dia terá a habilidade de drenar a força vital dos outros e será responsável pela morte do herdeiro de Ar. Por ora, no entanto, ela é apenas a mais jovem da família Hiro. Charlie percebe que seu pai não mudou e ainda valoriza as normas de etiqueta como sempre.
Como descendente direta do nobre clã das aves, Charlie foi criada sob uma rígida educação imposta por Lady Bellum desde jovem, e uma das lições principais era a etiqueta à mesa. Assim, a etiqueta foi inculcada na educação espartana rigorosa de Charlie. Como Shmuel, Charlie também enfrentava muitos problemas antes. Sua atenção logo se desvia quando seu pai faz um comentário sobre como ela estava comendo com tanta graça naquele dia. O comentário repentino faz Charlie se engasgar com a comida. Ela se desculpa, mas, para sua surpresa, seu pai deixa passar. No entanto, Madame Bellum a repreende com um olhar severo. Até ontem, o pai de Charlie a tratava como se fosse invisível. Esse comportamento frio começou quando seu cabelo começou a crescer vermelho, após perder a penugem. Isso se deve ao fato de que pelos e penas vermelhas são um símbolo amaldiçoado entre todas as feras. Como resultado, seu pai a trancou no quarto, e os empregados a ignoraram. Assim, ela tem certeza de que, desta vez também, será abandonada e completamente apagada da família Hiro, como em sua vida anterior. Ela se pergunta se morrerá como um cão novamente, mas está determinada a não voltar a viver aquele passado. Suas orelhas se aguçam ao ouvir seu pai revelar que o chefe do clã dos lobos virá visitá-los em breve. Quando Charlie pergunta por que ele está vindo, com o olhar mais inocente possível, seu pai fica em silêncio. Ele diz que não tem certeza, mas parece que há algo importante que o chefe deseja transmitir. Charlie percebe que seu pai ainda não sabe que Kendrick Carter está vindo para propor um casamento político. Isso a faz pensar na possibilidade de escapar da família Hiro. Ela sabe que precisa ser mais esperta que o plano e começa a reorganizar seus pensamentos e relembrar os eventos de sua vida anterior. Em sua vida passada, o chefe da família Eart visitou a propriedade e enviou a proposta de casamento. Levou um mês para que Shmuel fosse até a residência do Duque. Charlie acredita que seu pai já planejava matar Rico há muito tempo, pois a habilidade de Shmuel, como uma mutante, de drenar a vida dos outros deve ter se manifestado cedo. Ela pensa se deveria pedir para sua irmã não se casar, mas tem certeza de que seu pai enviaria alguém, independentemente de Shmuel, porque ele recebeu algo valioso em troca do casamento político, o rio Hampton. É um pequeno rio entre os territórios do clã das aves e do clã dos lobos. Apesar de pequeno, sua localização proporciona abundância de alimentos e várias outras vantagens. Os dois clãs têm disputado constantemente esse rio. Assim, Charlie está certa de que o clã das aves não recusará essa oferta preciosa, e o clã dos lobos prosseguirá com o casamento político para salvar seu herdeiro. Ela só precisa mudar uma parte do plano de seu pai. Em vez de enviar Shmuel, ela mesma irá para a residência do Duque, se casará com Rico e o curará. Se isso acontecer, o clã dos lobos não perderá sua honra e não haverá invasão ao território Hiro. Charlie planeja pedir um favor ao chefe do clã dos lobos, pelo menos até que ela se torne adulta. Ela quer proteção, mesmo que complete a troca de sua penugem aos 10 anos e desenvolva penas amaldiçoadas. Os lobos não poderão expulsá-la até que ela se torne adulta, pois precisarão dela para curar Rico. Depois de adulta, Charlie pode se divorciar e viver moderadamente em uma vila tranquila no campo. Charlie está confiante de que pode curar a doença de Rico, já que possui a habilidade mais forte de sua família. Além disso, ela não quer ficar presa em um quarto onde ninguém a visita. Agora, só precisa esperar até amanhã, quando o chefe do clã dos lobos visitará a propriedade pessoalmente. No entanto, seus planos são frustrados por Adele, que a impede de sair do quarto. Adele menciona estritamente que o chefe da família Art está presente e que ela não deve cruzar com ele. Apesar de suas súplicas, Adele se recusa a deixá-la sair. Charlie sabia o quão teimosa Adele era e percebe que não tem outra escolha senão seguir o plano B. Ela rapidamente agarra seu estômago e finge estar com fome. Charlie sabe que Adele está ciente de como Madame Bellum negligencia alimentá-la sob o pretexto de controle. Como esperado, Adele cede e promete trazer algo para ela comer, pedindo que fique quieta em seu quarto. Assim que Adele sai, Charlie entra em ação. Embora tenha falhado em sair pela porta, ainda há maneiras de encontrá-lo. Seu segundo método é a transformação. A forma de comunicação através da transformação só é possível entre membros do mesmo clã. Portanto, para se preparar para a possibilidade de não conseguirem se comunicar, Charlie precisa de uma garantia. Ela rapidamente escreve um bilhete, abre a janela e vê que o chefe do clã dos lobos ainda não foi embora. Aliviada, decide sair pela janela para encontrá-lo. Geralmente, a transformação em besta é aprendida após os 10 anos, mas Charlie voltou no tempo. Ela consegue completar a transformação, embora esteja um pouco pequena no momento. Ela sabia que tentar a transformação em besta era um risco considerável, pois as pessoas geralmente aprendem a usar suas habilidades após os 10 anos.
Felizmente, Charlie se lembrou das coisas de sua vida passada que a ajudaram a ter sucesso, apesar de ter dificuldades ao bater suas asas. Charlie não parece ter nenhum problema até ver Kendrick e Art saindo da propriedade. Antes que ela consiga voar, Adele retorna ao quarto e a vê, ficando chocada. Charlie se desculpa internamente e bate suas asas o mais rápido que pode para sair. Agora, tudo o que precisa fazer é encontrar o líder do clã dos lobos. Ela voa rapidamente em direção a Kendrick, mas logo percebe que não sabe como parar. Ela tenta, mas acaba nas mãos do Senhor Lobo. Kendrick reconhece as penas manchadas da família Reno e pergunta se ela está brincando sozinha no jardim, impressionado com o fato de alguém conseguir se transformar em besta tão cedo. Ele a coloca no chão e começa a se afastar, mas Charlie rapidamente vai até seu ombro, batendo as asas para sinalizar que ele não deve ir. Kendrick nota o bilhete entre seu bico e o lê. Ela deixa claro seu objetivo, quer que ele a leve para Earth. Kendrick hesita e a encara, o que confunde Charlie, que decide provar seu poder para ele. Ela fere levemente o dedo dele, fazendo-o sangrar, e em seguida usa seus poderes de cura para curá-lo instantaneamente. Kendrick fica chocado, mas antes que possa dizer algo, os guardas de Reno se aproximam. Charlie se pergunta se já descobriram que ela está desaparecida. Antes que ela possa fazer algo, Kendrick a esconde e concorda com seu plano de levá-la consigo. Ele a coloca com sucesso em seu bolso no interior da carruagem, mas o grande e aconchegante bolso de Kendrick a lembra do lugar escuro daquele dia, a fumaça subindo de todas as direções, o forte cheiro de sangue, até mesmo os lobos rondando à procura dela. Ela não conseguia respirar e parecia estar de volta àquela tempestade de fogo, assustada e sufocada. Felizmente, logo ela está dentro da carruagem. Quando a carruagem começa a se mover, Charlie se pergunta se esse homem vai machucá-la. Ela acha que ele provavelmente não a machucará, já que precisa tratar Rico, mas seus instintos gritam para que fuja dele agora. Ele também foi o responsável por exterminar sua família em sua vida passada, o que a faz sentir medo. Ao deixarem a propriedade Reno para trás, Kendrick sugere que eles tenham uma conversa. Ele diz para ela se sentir à vontade para se transformar, pois agora é seguro. Por outro lado, Charlie queria se transformar há algum tempo, mas não consegue desfazer a transformação. Felizmente, Kendrick entende seus gestos e comenta o quão problemático isso é. Ele sugere irem primeiro para a mansão e promete levá-la de volta para casa se ela mudar de ideia. Mas quando ela recusa furiosamente voltar, ele sorri. Charlie então se pergunta quanto tempo levará para chegar a Earth dali. Ela nunca esteve lá, mas sabe que Earth e Reno estão próximos um do outro. Um dos principais motivos de conflito entre as tribos dos pássaros e dos lobos eram as frequentes disputas territoriais. No entanto, para Charlie, isso não é uma preocupação por enquanto. Ela deve se concentrar em deixar Hiro para trás. Finalmente, ela está deixando a família Reno para trás. Logo eles chegam à propriedade de Kendrick, e Charlie fica admirada com a enorme propriedade. Mas a empolgação não dura muito, pois um lobo vem rosnando em sua direção. Charlie sente que algo está errado com ele, o lobo respira pesadamente e seus olhos parecem ferozes, como se tivesse perdido a sanidade. Pensando nisso, Charlie se lembra de ter lido sobre isso em seu livro. Uma flor cujo aroma tem o poder de enlouquecer os animais, deixando apenas seus instintos naturais intactos. Ela se pergunta se o lobo detectou o cheiro dessa flor. Se for o caso, sabia que isso era um péssimo sinal. Ela começa a tremer de medo, o que Kendrick nota antes que ela possa fugir. Kendrick então se dirige ao lobo, chamado Dagon, dizendo que ele está sendo rude. Charlie fica surpresa ao perceber que Kendrick conhecia o lobo o tempo todo. O lobo logo recua e se transforma em humano. Ao ser questionado, Kendrick revela que a encontrou em Rano. Charlie beija o chão em que está, e até mesmo o clã dos lobos não esperava que Kendrick trouxesse um membro do clã dos pássaros de volta tão rapidamente. Kendrick entrega Charlie ao mordomo, chocado, dizendo para ele cuidar dela, pois ela não sabe se proteger sozinha. No entanto, o mordomo, um tanto constrangido, a passa para algumas empregadas, dizendo que precisa falar com o mestre. O mordomo corre até Kendrick e eles se acomodam em seu escritório. Ele pergunta se a pequena ave é filha do líder do clã Reno. Quando Kendrick confirma, o mordomo questiona se ele usou força para trazê-la. Ele sugere devolvê-la imediatamente, mas é interrompido quando Kendrick mostra a ele um bilhete escrito por Charlie. Isso faz o mordomo perceber que Kendrick trouxe a pequena ave a Earth a pedido dela. Kendrick sugere conversar com Charlie assim que seu poder se dissipar. Até lá, ela deve ser bem tratada para não querer ir embora. Ele ordena que o mordomo reporte sobre a condição de Charlie a cada hora. O mordomo sai em silêncio, enquanto Kendrick começa a refletir. A pequena ave de Reno tinha habilidades mais fortes do que ele esperava,
E mesmo naquele pequeno instante de cura, ele sentiu que essa criança poderia curar aquele garoto também. Ele planeja tomar seu tempo para transformá-la de volta em humana. Assim que ela estiver de volta, ouvirão porque ela quer segui-lo até ali, tratá-la com boa comida e então a farão sua futura nora. Por outro lado, o mordomo se aproxima educadamente de Charlie, apresentando-se como Ethan. Enquanto a conduz ao seu quarto, ele pergunta se o mestre a trouxe à força. Mas Charlie sabe que, se algo, ela implorou para Kendrick levá-la junto. Ela balança a cabeça, tentando assegurar ao mordomo que isso não é verdade. Isso alivia Ethan, que estava preocupado que Kendrick tivesse usado força novamente. Isso faz Charlie recordar o Kendrick Art que ela conhecia em sua vida passada, que era aterrorizante. Ela não consegue imaginar como ele era quando jovem. Ela pensa que ele pode ser arrogante, como as outras crianças nobres de sua idade. Ao chegarem ao quarto de Charlie, ela fica encantada com o luxo e o conforto dos móveis. Quando Ethan a coloca na cama, um silêncio constrangedor se instala. Todos se entreolham, percebendo que a cama é grande demais para ela. Charlie tem certeza de que vai se sufocar sob o cobertor. Ethan ordena que as empregadas troquem o cobertor para que Charlie consiga dormir à noite. Em seguida, ele se volta para Charlie, perguntando se há algo mais que a incomoda. Isso faz Charlie lembrar que saiu antes de ter a chance de comer os biscoitos que Adele trouxe para ela. Para seu alívio, o mordomo entende seus gestos e pede que uma refeição seja preparada imediatamente. Após a refeição, Charlie toma um banho e, graças aos funcionários do clã dos lobos, experimenta todo o luxo que nunca teve em sua vida. Ela está contemplando revisar seu plano agora que tem um pouco de tempo livre. Primeiro, ela conseguiu chegar à mansão dos lobos como planejou. Agora, ela precisa se casar com Rico. Dessa forma, ela não será expulsa antes de atingir a maioridade. O único problema é a natureza do clã dos lobos, já que os lobos têm apenas um companheiro para toda a vida, uma vez casados, é irreversível e eles não querem voltar atrás. Contudo, Charlie não pretende se casar com o herdeiro da família Art e permanecer com ele para sempre. Se você for casado jovem e sem seu consentimento, terá a chance de se divorciar quando alcançar a maioridade. E, como este é um casamento por contrato para benefício mútuo, obter o divórcio mais tarde não será um problema. Charlie pensa que este casamento arranjado provavelmente é uma boa notícia para o clã dos lobos também, afinal, eles precisam que o herdeiro se recupere de sua doença o mais rápido possível. Mas antes disso, Charlie precisa sair dessa forma de fera. No entanto, ela não quer se transformar de volta ainda. Tudo o que tem feito na mansão dos lobos é comer comida deliciosa e assar. Ela se sentiria melhor se ao menos pedissem para ela usar seus poderes ou algo assim. Ela é filha de uma família rival, mas estão tratando-a como uma convidada de honra. Na família Reno, apenas Adele cuidava dela desse jeito. Quando as criadas apagam as luzes para que Charlie descanse, ela percebe que todas as luzes ali são mágicas. As luzes do teto são todas alimentadas por magia, então, ao desligar uma, todas as outras também se apagam, deixando-a em um quarto escuro, sozinha. Essa sensação era bastante familiar para Charlie e a deixava assustada. Antes que as criadas saíssem, ela bate as asas e voa em direção a uma delas, com lágrimas nos olhos. A criada percebe que ela tem medo do escuro e liga a luz novamente. Quando Charlie estava no bolso de Kendrick, achava que era apenas por estar apertado e abafado, mas, após passar por isso, percebeu que tem medo do escuro, algo que não era assim em sua vida passada. A criada sugere ficar com ela caso tenha medo de dormir sozinha, mas Charlie recusa educadamente. Ela tem medo do escuro, não de estar sozinha, e além disso, eles são lobos também. Mesmo que Kendrick tenha ordenado que não a machuquem, ela acha que deve permanecer em alerta. Na manhã seguinte, Kendrick vem visitar Charlie e pergunta se ela gostou do quarto, dizendo que o mandou modificar especialmente para ela. Kendrick então revela que quer apresentá-la a seu filho rico durante o jantar. Charlie sabia que deveria conhecer o herdeiro do clã dos lobos, mas por que estava sendo perseguida e fugindo dos lobos cerca de 2 horas antes? Charlie havia ido com Kendrick para conhecer seu filho, mas, como Kendrick não conseguiu encontrá-lo, sugeriu que Charlie esperasse enquanto Rico voltava de seu passeio. Por um lado, é uma pena que ela não tenha conhecido Rico, mas, por outro, sente-se aliviada por não ter que encontrá-lo imediatamente. Há rumores de que Rico é frágil, irritável e tem uma personalidade feroz. Ela teme que ele possa tentar devorá-la no momento em que se conhecerem. Ainda a caminho do escritório, Charlie se lembra de que Kendrick a chamou de uma boa criança e disse que ela seria uma ótima amiga para Rico. Ela espera que nada de ruim aconteça. Em meio às suas preocupações, Charlie acaba cochilando. Quando acorda, leva um susto ao ver um brinquedo de lobo bem na sua frente.
Ela olha ao redor e percebe que Kendrick saiu, deixando um bilhete na mesa informando que Kendrick voltará após encontrar o registro. Charlie de repente sente uma presença perto da janela e se surpreende ao ver um lobo de verdade. Sua ansiedade só aumenta quando mais lobos começam a se aproximar da janela, e é assim que ela acaba sendo perseguida por lobos. Charlie não para nem mesmo quando as criadas pedem, ela voa desesperadamente para fugir. Do lado de fora da mansão, Rico está tomando um pouco de ar fresco. Ele ouve a comoção lá dentro e decide voltar antes que o mordomo comece a procurá-lo. Mas, ao se virar, um pássaro colide forte com ele. Nesse momento, Charlie se transforma de volta, e Rico fica surpreso ao vê-la. Charlie pergunta se ele está bem. No instante em que seus olhares se encontram, ela sabe instintivamente que o cabelo cinza acinzentado simboliza a família do lobo cinza, e aqueles olhos azuis profundos parecem um oceano. O garoto é o herdeiro da família Art. Em sua vida passada, esse garoto morreu por causa de seu pai. Só de olhar para ele, Charlie vê que ele é a imagem viva de Kendrick Art. Charlie pede desculpas por ter caído em cima do garoto, dizendo que não esperava que a transformação se desfizesse justo naquele momento. Ela percebe o quanto Rico está desconcertado, ela também estaria se uma garota estranha surgisse do nada. Charlie nota que ele está machucado e usa seus poderes para curá-lo imediatamente. Rico fica espantado ao ver que o ferimento em sua palma se cura num piscar de olhos. Antes que ela possa revelar quem é, o mordomo e as criadas se aproximam dos dois, surpresos ao ver a garota, e perguntam se ela é o pequeno pássaro. Charlie, nervosa, confirma com um aceno. A cena muda para Charlie no escritório com Kendrick. Ela se apresenta como Charlie Hiro e revela que, no dia em que Kendrick foi à sua mansão, ela secretamente o ouviu conversando com seu pai. Ele mencionou que sua família estava procurando um parceiro de casamento para Rico, e foi por isso que ela pediu para vir, pois achava que poderia ser útil. Isso tudo era uma mentira inventada, mas ela não quer revelar que sabe disso de sua vida passada. Charlie afirma com confiança que pode curar Rico e, em troca, pede para se casar com ele. Kendrick permanece em silêncio por um momento e, então, pergunta a Charlie o que ela quer em troca de curar Rico, deixando-a atônita. A condição de Rico, único filho de Kendrick, piorava dia após dia. Embora o público soubesse que ele havia contraído uma doença sem nome, Kendrick e alguns de seus associados mais próximos conheciam a verdade: era a maldição de Dão. A terra amaldiçoada de Dão tinha uma antiga maldição lançada sobre o território e era um lugar onde se podia perder a vida se entrasse descuidadamente. Por isso, o clã dos lobos proibia e controlava estritamente o acesso a Dão. No entanto, Rico havia contraído a maldição de Dão sem sequer se aproximar do local. Manchas negras, que pareciam padrões antigos, apareciam e desapareciam por todo o seu corpo. Convulsões tornavam-se mais frequentes, às vezes acompanhadas de febre ou dificuldade para respirar. Encontrar uma maneira de lidar com a maldição era um desafio, pois essa era a primeira vez que alguém apresentava a maldição sem ter pisado nas terras de Dão. Os médicos sugeriram que Kendrick enviasse seu filho para algum lugar para tratamento, já que atualmente é incurável e precisam pesquisar mais a respeito. Kendrick teria enviado Rico se pudesse, mas ele é o único herdeiro da família dos lobos. Além disso, Rico é o único herdeiro direto que herdou fortemente as habilidades do clã dos lobos. Se qualquer um dos clãs fosse hostil em relação à família inteira, com certeza tentariam prejudicar Rico enquanto ele saiu para tratamento. No fim, Kendrick teve a ideia de negociar com a família rival Reno. Se o poder de arte era a habilidade mais forte de qualquer clã, o poder de Reno era exatamente o oposto: a cura. Dizia-se que as crianças de Reno com habilidades extraordinárias podiam curar qualquer doença. Além disso, essa habilidade de cura teria origem em um certo clã antigo que já desapareceu. Kendrick pensa que tanto a maldição de Dão quanto a habilidade de cura do clã dos pássaros têm raízes em tempos antigos. O clã dos pássaros pode ser a única coisa capaz de curar Rico. Além disso, ele acredita que Charlie é uma criança incrivelmente especial, ela poderia ter usado sua habilidade mesmo antes da primeira muda. Há quase nenhum vazamento descontrolado de sua habilidade, e provavelmente ela possui uma das habilidades mais fortes até mesmo entre os Rano. Por isso, Kendrick está curioso se Charlie realmente poderia curar Rico sem segundas intenções. Ela deve ser uma espiã de Hiro, o chefe de Hiro é mais do que capaz de algo assim. Charlie hesita e implora a Kendrick para não abandoná-la, mesmo que ela seja horrível. Isso surpreende. Resolutamente, Charlie afirma que, em troca de curar Rico, Kendrick deve protegê-la como parte do clã dos lobos. Ela pede que ele jure em nome de seu clã protegê-la. Kendrick fica surpreso com isso e pergunta se isso significa que Hiro a abandonou ou negligenciou. Charlie nega, mas é algo que acontecerá daqui a 5 anos no futuro.
Porém, para fazer Kendrick entender o que ela diz, teria que explicar que voltou ao passado, o que ele dificilmente aceitaria tão facilmente. Ela diz a Kendrick que não pode lhe dar a razão exata, mas que isso é tudo o que ele precisa prometer. Kendrick toma um momento para refletir e suspira. Ele se aproxima de Charlie e promete protegê-la até que atinja a maioridade. As lágrimas enchem os olhos de Charlie, e ela pergunta se ele está jurando em nome de Art. Kendrick beija sua mão e jura. Em seguida, ele a levanta inesperadamente, surpreendendo Charlie. Kendrick sugere começar o tratamento amanhã, pois não há necessidade de pressa. Ele então se despede, dizendo que estarão ocupados com os preparativos para o casamento. Após Kendrick sair, Charlie exibe um sorriso de entusiasmo, pois conseguiu cumprir sua missão. Ela ficou nervosa no meio e não conseguiu falar direito, mas isso não foi tão ruim. Além disso, o juramento de Kendrick é o símbolo de sua promessa. Um beijo nas costas da mão pelo clã dos lobos significa uma promessa dos lobos que jamais será quebrada, aconteça o que acontecer. Agora que Charlie recebeu o símbolo da promessa, não precisa se preocupar em ser abandonada mesmo após o término da temporada de muda. Ethan escolta Charlie de volta ao seu quarto, onde a criada que cuidou dela no primeiro dia a esperava. Ela se apresenta como Beth, sua nova criada pessoal. Charlie fica um pouco surpresa ao perceber que a mulher é uma loba, mas quase não tem cheiro. Beth sorri e pergunta se ela está pensando em como ela praticamente não tem cheiro de lobo. Charlie se vira, surpresa, se perguntando como ela sabia disso. Beth revela que é uma híbrida do clã dos lobos e do clã das águias. Sua avó era do clã das águias, por isso nasceu com uma mutação, com menos características de lobo em comparação aos outros. É por isso que certas características, como o cheiro, são mais fracas nela. Ethan revela que Beth é a única híbrida do clã das águias na propriedade. Por essa razão, o mestre da casa ordenou que Beth fosse designada como criada pessoal de Charlie, pensando que ela se sentiria mais confortável com isso. Beth sugere ler um conto de fadas para ela, mas, no momento, há algo mais importante do que contos de fadas. Ela pede a Beth que lhe mostre a mansão. Se ela vai viver ali e sobreviver, é importante conhecer a estrutura do lugar e saber para onde voar caso precise escapar rapidamente. Enquanto Beth está prestes a mostrar a sala de jantar para Charlie, elas ouvem barulhos de algo se quebrando em um quarto próximo, o que faz Charlie se perguntar o que foi aquele som. Charlie pergunta o que está acontecendo. Beth revela que o jovem mestre está extremamente doente e que aquele quarto é dele. Charlie acha estranho, pois Rico parecia estar perfeitamente bem quando o encontrou no jardim mais cedo. Ela pondera se deve vê-lo antes de ir embora, fazendo uma carinha de cachorrinho para Beth. Ela diz que Rico é seu amigo e está sofrendo, então quer vê-lo. Beth cede imediatamente. Na verdade, Charlie tinha outros planos. Quando Rico estivesse doente por causa de sua enfermidade, ela apareceria com um Tadá e o curaria. Dessa forma, ela poderia provar o quanto é necessário e, uma vez que Rico estivesse saudável novamente, todos na mansão ficariam aliviados. Seu plano era matar 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto isso, Rico se recusa a comer e ordena que os empregados o deixem em paz, mas sua atenção se desvia quando Charlie entra no quarto e acena para ele. No entanto, Rico imediatamente se esconde sob o cobertor, ainda um pouco envergonhado com Charlie. Na verdade, Rico está embaraçado por ter sido pego fazendo birra. Charlie se apresenta e explica que veio dar tratamento a Rico. Ele se encolhe e pergunta se ela é uma espiã ou algo assim. Beth gentilmente aconselha Rico a não ficar tão bravo, pois Charlie será sua amiga. Rico fica enfurecido e pergunta a quem disse que ele queria algo como uma amiga. Ele ordena que todos saiam e se esconde sob o cobertor novamente. Charlie observa silenciosamente e acha o comportamento de Rico estranho. Ele não demonstra a típica resistência que se esperaria de um lobo. O fato de ele não ter o característico cheiro de lobo pode significar duas coisas. Primeiro, como Beth, ele poderia ser um híbrido devido a uma mutação. Segundo, isso poderia significar que ele está em um estado de extrema doença. Também há a possibilidade de que ele esteja intencionalmente escondendo sua presença de cheiro, assim como o Lord Kendrick faz, mas não parece que suas habilidades tenham se manifestado ainda. Ela rapidamente puxa o cobertor de Rico e percebe que seu rosto está vermelho e ele parece fraco. Sendo ela mesma bastante frágil, Rico parece ainda mais debilitado. Ela pergunta se ele não quer tomar seu remédio, deixando-o envergonhado. Charlie sabia que era verdade, pois só de olhar para a cor intensa e estranha do remédio, era evidente que ele não conseguiria engolir aquilo. Ela chama a atenção dele dizendo que ele pode evitar tomar o remédio se ouvir o que ela tem a dizer. Ela lembra como curou sua mão quando ele se machucou no jardim mais cedo e, por isso, pede que confie nela desta vez, pois ela o faria se sentir melhor. Os olhos de Rico se arregalam e ele se torna mais dócil.
Todos nascem com um nome, apenas o momento em que despertam para saber usá-lo é que difere. Isso se aplica a todas as pessoas da raça abençoada pelos deuses possuem habilidades sobrenaturais, e cada pessoa manifesta suas habilidades de formas diferentes. Por exemplo, o meio-irmão de Charlie, Gail, manifestou suas habilidades através de um método de transferi-las para outras pessoas, enquanto seu pai curava ao liberar seu nome de uma vez só. No entanto, Charlie é diferente desses métodos brutos. Ela insere suas habilidades no corpo de outra pessoa, direcionando-as e controlando-as. É um método mais eficiente do que o de sua família. No mundo, Charlie conseguiria curar até 4 pessoas em um dia. Enquanto Charlie usa seus poderes em Rico, as criadas e ele observam maravilhados. A febre de Rico diminui durante o processo, mas Charlie se sente exausta. Ela nunca teve muita dificuldade ao tratar uma doença comum, mas sabe que, se não retirar sua mão logo, parece que não só seus poderes, mas até sua força vital serão drenados. Mesmo assim, ela sabe que deve curar Rico, pois veio para essa mansão com esse propósito. Rico a aconselha a não se esforçar demais, pois seus poderes estão fluindo como loucos. Charlie se recusa a parar, mas acaba desmaiando, para o espanto de Rico, que vê Charlie se transformando novamente em um pássaro. Charlie fica desanimada e se pergunta por que se tornou uma pessoa besta de novo. Rico pergunta se ela está chorando e por que é tão pequena, o que irrita Charlie, mas Rico está muito encantado com sua fofura para se importar. Logo, o médico pessoal da família dos lobos entra no quarto e verifica a condição das duas crianças. Charlie sente um aroma floral vindo do médico, o que a faz deduzir que ele pertence ao clã dos servos. O clã dos servos não foi abençoado pelos deuses, o que significa que não podem manifestar um nome, mas, mesmo sem habilidades especiais, suas habilidades médicas eram superiores às de Reno, apesar da proficiência de Reno em tratamentos usando habilidades naturais. O clã dos servos é habilidoso em medicina herbal e em várias técnicas que vivem em harmonia com a natureza. Eles conhecem as plantas perfeitamente e trocam remédios feitos com sua expertise e com outros clãs. Charlie ouviu dizer que leva mais de meio ano na lista de espera apenas para comprar um dos remédios do clã dos servos, que são vendidos por quantias enormes de dinheiro. Vários clãs desejavam contratá-los como seus médicos pessoais, mas Charlie sabe que eles nunca aceitaram tais ofertas. E agora, ela tem a sorte de ver o clã dos servos de perto, mal consegue acreditar que foi designada essa pessoa. Ela se pergunta como conseguiram contratar alguém assim. Se há outro motivo para procurar o clã dos servos, além de seus remédios herbais e habilidades médicas, é provavelmente por causa de seus poderes únicos. Os olhos do clã dos servos podem detectar o fluxo de poder mágico. Eles usam esses olhos para determinar a condição das pessoas. Enquanto o médico verifica a condição de Rico, ele murmura sobre o quão estranho é. Para alívio de todos, ele revela que a condição de Rico melhorou significativamente e seus sintomas diminuíram. Ita menciona que isso provavelmente se deve ao talento sobrenatural da jovem. Uma criada revela entusiasmada que o quarto estava cheio de uma brisa verde enquanto a jovem liberava seu poder e, depois disso, a condição do jovem mestre melhorou imediatamente. Charlie fica envergonhada com os elogios de todos. O médico, ao ouvir isso, pergunta como conseguiram trazer alguém assim de Hiro e então examina Charlie. Ele deduz que a habilidade da jovem realmente foi a razão para a melhora na condição do jovem mestre. Se esse progresso foi alcançado com apenas um tratamento, eles poderiam até mesmo esperar pela recuperação total. Charlie fica aliviada ao ouvir isso, pois não sabia que seu poder era tão forte. Agora, ela pode curar Rico. No entanto, o médico revela que continuar esse tipo de tratamento seria muito arriscado. Todos ficam preocupados ao ouvir isso, e Charlie se pergunta se seus poderes poderiam ter envenenado Rico ou se ela falhou, apesar de ter usado toda a sua força para curá-lo. A expressão do médico se torna sombria e ele suspira, explicando que Charlie acabou de começar a se transformar em uma besta e ainda é bastante jovem. Não importa quão forte seja sua habilidade, se ela usar de forma imprudente, isso pode causar danos ao seu corpo. Suas penas de voo ainda não cresceram totalmente e seu corpo ainda é pequeno demais. Ele pergunta se não foi difícil para ela voar adequadamente. Charlie sabe que ele está certo, toda vez que tenta voar, o vento faz seu corpo balançar. O médico revela que o fluxo de poder dela é instável e sua condição é pior do que a do jovem mestre. Portanto, ela não deve se forçar a usar suas habilidades mais. Se assumirmos que a quantidade de poder que ela usou anteriormente foi 100%, de agora em diante, seria melhor usar apenas cerca de 20%. O médico sorri ao olhar para a pequena ave, pensando em quão bondosa ela é por ajudar Rico. Ele então se vira para Rico e o chama indiretamente por ter se esgueirado para o jardim e piorado sua condição. Prescreve medicamentos para ambas as crianças e se despede. Enquanto isso, na propriedade de Hiro,
O pai de Charlie, Arthur, estava frustrado, pois ainda não conseguia encontrar Charlie. Mobilizaram todos os cavaleiros e ainda não conseguiram encontrar um único pássaro. Já se passaram 2 dias desde que Charlie desapareceu. No dia em que ela desapareceu pela primeira vez, sua criada pessoal veio até Arthur, pálida de medo. Quando ele ouviu pela primeira vez que ela havia desaparecido, ficou simplesmente impressionado com seu talento e sorriu. A maioria das crianças só consegue se transformar após a primeira muda, mas Charlie teve sucesso mesmo com 3 anos antes de sua primeira muda. Isso significa que seu potencial é ilimitado. Ele pensa que teria sido melhor se Charlie tivesse nascido menino, pois na família real apenas os homens podem se tornar herdeiros. Mas não importa se ela se tornar uma águia depois de completar 10 anos, ela pode apoiar seu irmão que se tornará o líder da família e liderar o clã Reno. A primeira transformação das crianças de Reno é em uma forma pequena e de cor leitosa, mas após a muda, elas crescem e se transformam em águias. Ocasionalmente, há candidatos que falham e não se tornam águias, mas considerando as fortes habilidades de Charlie, Arthur acha que isso não acontecerá com ela. Assim que Arthur recebeu o relatório, ordenou que os cavaleiros buscassem por toda a área. Ele não achava que ela poderia ter voado longe em seu corpo recém-transformado. No entanto, ainda assim, eles não conseguiram encontrar a criança. Arthur se pergunta se ela poderia ter sido sequestrada nas florestas, mas sabia que ninguém ousaria sequestrar alguém do clã Reno, pelo menos não em seu território. Afinal, ela carrega o símbolo da família, aquelas penas de cor leitosa. Os únicos membros do clã dos pássaros que poderiam usar habilidades eram um objeto de temor e uma fonte de medo. Portanto, mesmo que Charlie seja pequena, Arthur está certo de que ninguém se atreveria a tocar em um pássaro com penas de cor leitosa. Então se pergunta onde Charlie desapareceu. Seus pensamentos são interrompidos quando uma criada entra no escritório e revela que ele recebeu uma carta dela. Ao ver a carta selada em um envelope familiar com cera vermelha, Charlie soube que era daquela criança. Há alguns anos, Arthur plantou um espião para extrair informações do clã Lobo. Além da última notícia de que o herdeiro do clã Lobo havia adoecido, eles não enviaram nenhuma informação útil. Ele abre a carta e fica atônito com seu conteúdo. Kendrick Hart retornou à mansão com Lady Charlie, que parece incapaz de controlar totalmente sua transformação devido a seus poderes instáveis. O espião pergunta ao Lord Arthur se ele enviou a dama, e ele se enfurece ao se perguntar por que Charlie está na mansão do clã Lobo. Sabiam que não havia como ela ter viajado tão longe sozinha, a menos que alguém a tivesse levado. Isso faz Arthur se perguntar se poderia ser aquele dia. Agora que pensa sobre isso, a data em que Charlie desapareceu foi há 2 dias, quando Kendrick Hart também visitou, seus horários coincidem perfeitamente. Ele rasga a carta e ordena que o templo seja contatado imediatamente para que tragam Charlie de volta. Por outro lado, Charlie estava desfrutando de sua nova cama. Ela se pergunta como Adele está em noites em que o sono não vem. Charlie não consegue deixar de se perder em pensamentos sobre as coisas que deixou para trás na mansão. Havia apenas uma coisa pesando em sua mente, era Adele. Ela se arrepende de não ter contado a Adele para fugir também, mas então Adele teria tentado detê-la, e nesse caso ela teria que ficar na mansão. Na vida anterior de Charlie, ela foi abandonada pela família após sua primeira muda, e Adele também foi morta por seu pai. Charlie sabia que essa era a melhor escolha para elas. Na vida anterior de Charlie, ela começou a trocar de penas aos 9 anos. Até então, ela sabia que precisaria provar seu valor curando o rico o máximo que pudesse. Para isso, ela precisava se concentrar na recuperação no momento. De repente, Charlie sente algo em seu estômago. Ela olha para baixo e, para seu total espanto, vê penas vermelhas. Charlie fica ansiosa e não consegue acreditar em seus olhos. A troca de penas geralmente começa por volta dos 10 anos, e isso se aplica a qualquer raça. Charlie também completou sua primeira troca aos 10 anos em sua vida anterior, mas desta vez suas penas vermelhas cresceram rapidamente. Não importava quão rapidamente ela usasse seus poderes, o momento da troca não deveria mudar. Ela começa a lamentar sua desgraça. Mal esteve aqui com o clã Lobo e já as penas amaldiçoadas estão crescendo. Se ela for descoberta, Charlie teme ser abandonada. Ela se lembra de como Kendrick jurou protegê-la e que o clã gosta dela, mas não pode deixá-los descobrir sobre a maldição ainda. Determinada, ela arranca a pena vermelha do corpo e voa para escondê-la. Ela pensa que deve ser apenas um sonho, já que a troca não pode começar tão cedo. Na manhã seguinte, Beth nota como Charlie está chateada e pergunta preocupada se algo está errado. Charlie ainda está preocupada por não conseguir retornar à sua forma humana. Desde que bloqueou aquelas penas vermelhas de seu corpo na noite anterior, ela tem se sentido ansiosa. Quanto mais cedo a temporada de muda começa, mais rápido é o crescimento.
Embora seja bom que Charlie se torne mais hábil em lidar com suas habilidades à medida que seu corpo amadurece, a esse ritmo, ela pode mudar antes de completar 10 anos. Ela sabe que Sir Kendrick prometeu não abandoná-la, mas acredita que os adultos sempre mentem e que não deve confiar neles. Ela terá que ser ainda mais cuidadosa do que antes. Sua atenção se desvia quando Rico se aproxima e pergunta o que ela está fazendo. Ele diz para ela descer rapidamente, pois está com fome na hora da refeição. Rico é exigente em relação à comida e não gosta de cenouras, o que irrita as crianças. Ela faz um gesto para que ele as coma. Pelo que Charlie tem observado de Rico ultimamente, não apenas ele recusa cenouras, mas também evita todos os vegetais, como cebolinhas, e come apenas carne. Eles provavelmente estão permitindo que ele coma apenas o que gosta para evitar estressá-lo, mas Charlie sabe que ser exigente na alimentação é o pior hábito. Rico já é fraco e ser enjoado não pode ser bom para a sua saúde. Mas Rico se recusa a comê-las, apesar da insistência de Charlie. Ela pensa que ele está se tornando mal-humorado porque estão sendo muito permissivos com ele. Charlie o ignora e começa a comer seus vegetais. As criadas começam a elogiá-lo excessivamente, enquanto Rico observa. Charlie se pergunta se ele está com ciúmes porque recebeu elogios e decide provocá-lo um pouco mais. Ela começa a comer mais de seus vegetais, motivando Rico a comer os dele. Isso choca as criadas. Rico suporta o gosto e depois se gaba de que Charlie não é a única que pode comer cenouras, mas isso não é suficiente para impressionar Charlie. Determinada, ela pega um tomate e começa a devorá-lo. Vendo os elogios das criadas para Charlie novamente, Rico hesitante coloca um pedaço de tomate na boca. Isso dá uma ideia a Charlie. A partir daquele dia, Rico compete com Charlie, copiando tudo que ela faz. Quando ela come vegetais, Rico come vegetais também. Quando ela toma banho, ele também toma um banho completo. Charlie só consertou alguns hábitos não saudáveis, mas Rico parece muito mais saudável agora. Ela se lembra de como seu papel era curar Rico, mesmo que pudesse curar todas as suas doenças com sua habilidade quando se tornasse adulta. Se o corpo dele não ficar completamente saudável, isso pode ser inútil. Portanto, ela precisa garantir que ele esteja completamente saudável antes de deixar a mansão. Enquanto pondera sobre a questão de deixar a mansão, outra realização vem à mente de Charlie. Quando ela sair, é esperado que ela saia de mãos vazias. Assim, Charlie começa a pensar cuidadosamente sobre a situação. Quando as pessoas se divorciam, normalmente recebem um pagamento de compensação importante. Charlie está ciente disso, mas se acabar se casando com o Rico, os lobos terão que pagar uma boa quantia a ele, apesar de terem recebido o pagamento de um divórcio, o que, de qualquer forma, é um grande lucro. Charlie já consegue imaginar o Sr. Butler segurando o Lord Kendrick. Então, após o término do casamento contratual, o dinheiro que Charlie receberá provavelmente será nada, já que eles já pagaram um preço alto. Provavelmente, não darão nada a mais a Charlie. Ela sabia que precisava economizar alguns fundos de emergência nesse caso. Se ela começar a economizar um pouco de cada vez a partir de agora, deve ter o suficiente quando se divorciar. Ela precisa procurar um lugar seguro para esconder suas economias, mas as criadas limpam todos os cantos de seu quarto todos os dias, então não há lugar para esconder. Ela se lembra de como Beth lhe disse que havia muitos quartos vazios no segundo andar da mansão, então Charlie começa a procurar por um quarto nos fundos, onde ninguém vai. Ela tem certeza de que encontrará um bom lugar para esconder seus fundos lá. No entanto, não consegue encontrar tantos esconderijos quanto pensava. Ela avança mais e se depara com a sala de recepção no segundo andar. Disseram-lhe que aquele lugar não estava sendo usado, mas ela ouviu vozes vindo de dentro. Ela se senta na maçaneta da porta e tenta ouvir quem está lá dentro. Para sua surpresa, ela reconhece uma das vozes como a de Lord Kendrick. Ele estava irritado. A outra voz explicou como não tinham escolha na questão, e Hiro havia solicitado diretamente um ajuste, então não podiam ignorar isso. Vendo como Hiro está envolvido, Charlie fica nervosa. Kendrick afirma que Charlie não foi trazida aqui à força, mas veio por vontade própria. A outra voz assegura a Kendrick que eles acreditam nele, mas como Ronado fez um pedido oficial, eles não têm escolha a não ser verificar. Ao ouvir Kendrick mencionar o templo de Nut, Charlie fica perplexa. O templo é dedicado ao deus Nut e supervisiona 9 relíquias. O templo só intervém quando algo dá errado com o santuário ou quando a segurança das relíquias sagradas está ameaçada. Parece que Hiro pediu ao templo de meditação, e Charlie se pergunta se isso poderia ser uma iniciativa de seu pai. A outra voz revela como o templo não pode aprovar um casamento arranjado sem o consentimento de Reno, portanto, Kendrick terá que devolver sua criança.
Charlie fica chocada. Parece que seu pai está desesperado para recuperá-la agora, mas com o passar do tempo e caindo nas mesmas rotinas de sempre, ele acabará abandonando-a novamente. Desta vez, pode até acontecer assim que ela retornar, assim como em sua vida passada, porque ela já começou a se desprender. Nesse momento, ela se transforma de volta em humana. Ao ouvir a confusão do lado de fora, Kendrick abre a porta e encontra uma Charlie atordoada no chão. Kendrick fica surpreso ao ver como a transformação de Dahlia havia se dissipado e pergunta o que ela está fazendo ali. Charlie Revardry e se desculpa, dizendo que estava apenas passando. O sacerdote ao lado de Kendrick comenta que ela é o filhote da família Hiro. Ele se apresenta como Atran. Sua presença fria intimida Charlie, e ela se esconde atrás de Kendrick, mal cumprimentando o homem. Kendrick afirma a Atran que ele não precisa se apresentar, pois não se verão novamente. Ele então pede que ele saia. Atran se volta para Charlie e pergunta o que ela está fazendo ali. Kendrick rapidamente pega Charlie, de forma protetora, diz a Atran para se afastar. Ele sai com Charlie, afirmando que não irá ao templo enquanto a carrega. Charlie se sente um pouco estranha, pois não se encontram há muito tempo, já que ela estava em sua forma de besta. Ao ouvir que ela acabou de se transformar, Kendrick sugere chamar o médico para examiná-la. Charlie concorda e se pergunta internamente por que ele não perguntou por que ela estava escutando. Ela se desculpa e Kendrick diz que quer saber o quanto ela ouviu. Ela diz que ouviu a parte em que ele precisa devolvê-la. Kendrick suspira e diz que eles conversarão sobre isso depois que ela descansar. Kendrick a leva de volta para seu quarto, onde Beth se reencontra com Charlie em lágrimas. Depois de trocar suas roupas por pijamas, Beth diz que chamará o médico. Ela então pergunta a Charlie por que ela foi à recepção. Charlie hesita e começa a gaguejar sobre como estava indo dar uma volta, mas se perdeu. Felizmente, Beth acreditou nela. Charlie sorri, percebendo quão gentil Beth é. Talvez seu objetivo seja garantir que ela não se perca novamente. Seus pensamentos são interrompidos quando Rico entra. Ele fica surpreso ao ver como ela reverteu de sua forma de besta e se embaraça ao vê-la. Enquanto isso, Beth sai para buscar o médico. Rico pergunta como ela reverteu de sua forma de besta, e Charlie diz que simplesmente aconteceu. Enquanto Rico a observa curiosamente, ela pergunta se ele não gosta dela fora de sua forma de besta. Rico fica defensivo e pergunta quem disse isso. Ele fica intensamente envergonhado enquanto tenta formular uma frase coerente, mas então desvia o olhar, chamando-a de feia e observa que ela parece muito melhor em comparação à sua forma de besta. Isso choca Charlie, pois ela pensou que estavam finalmente se aproximando. Dizem que as crianças se tornam amigas rapidamente, mas parece que isso é uma mentira, é muito difícil. Por outro lado, Rico tenta se acalmar. O médico da família, Dr. Ear, logo chega. Ela corre animadamente em direção a ele, mas perde o equilíbrio. Antes que ela possa cair, Dr. Ear a agarra e lhe diz para ter cuidado. Charlie agradece e volta sua atenção para suas pernas. Ela sabia que algo estava errado, pois sentia como se aquelas pernas não fossem nem mesmo dela, mas era estranho considerando que não estava machucada. O médico pergunta se está difícil para ela mover seu corpo agora. Ele explica como ficar em sua forma anterior por muito tempo pode dificultar a adaptação à forma humana. Por isso, ela deve ter cuidado para não permanecer em forma de besta por muito tempo. Ele então verifica sua condição e a aconselha a evitar se sobrecarregar, pois sua habilidade ainda está instável. Se ela não se esforçar demais ao usar sua habilidade, ficará bem por enquanto. Isso faz Charlie se perguntar sobre algo. Rico pergunta o que está errado, e Charlie revela como não pode curá-lo se não puder usar sua habilidade. Infelizmente, Rico não apresentou sintomas desde a última vez, mas como ele ainda não está curado, Charlie não sabe quando ele ficará doente novamente. E agora ela foi informada para não usar sua habilidade em excesso. Rico suspira e diz que, se for assim, ela não precisa se preocupar. Ele afirma que não se incomoda mais com a dor e que, se ela se esforçar, acabará se transformando em um pássaro novamente, o que seria problemático, então ele lhe diz para não se preocupar com isso. Charlie fica surpreso e pergunta se ele não disse que preferia ela em sua forma de besta. Rico fica tímido e argumenta que nunca disse isso. Enquanto eles discutem de maneira infantil, o médico tenta não rir. No final, Rico foge do quarto, se sentindo envergonhado. Charlie ri e observa que o jovem mestre realmente parece se importar com ela. A cena muda para Charlie acordando de sua soneca à noite, sentindo o calor. Charlie abre a janela da sacada e respira o ar fresco. Ela sorri enquanto reflete sobre os eventos do dia. Rico foi gentil, dizendo que poderia tolerar a dor até que seu corpo se recuperasse. Beth e Dr. Ear foram tão gentis e reconfortantes. Ela sorri por ter encontrado pessoas tão legais.
Enquanto tenta usar sua habilidade, ela sente que ela começa a se fortalecer ainda mais. Charlie estava no mesmo estado em que se encontrava quando despertou sua habilidade pela primeira vez. Na sua vida passada, antes de aprender a controlar e usar sua habilidade, ela sentia que agora era ainda maior e mais violenta do que antes. Ela sabia que era ruim e precisava controlar essa habilidade instável para tratar Rico. Ela deve tratá-lo para não precisar voltar a Hiro. Ela chegou ao estúdio de Kendrick, que ficou surpreso ao vê-la. Ela então expressa que tem algo para lhe contar e um favor a pedir. Ela quer que lhe ensine a usar suas habilidades. Kendrick pergunta como ela tem gerenciado isso até agora. Charlie explica como fez com que sua habilidade fosse tão fina quanto um fio para que pudesse se encaixar em seu corpo e alcançar todos os lugares. Kendrick diz que é hora de ela reexaminar o método de controle. Ele libera sua própria habilidade como demonstração. Charlie sabia que a habilidade de arte era a sombra, que pode ser manipulada livremente. Seu poder pode ser usado para exploração, ocultação e proteção, pois pode ser transformado livremente. É uma habilidade incrível que pode ser usada de várias maneiras. Pensar que ela veria com seus próprios olhos uma habilidade da qual só tinha ouvido falar é avassalador. Kendrick diz a Charlie para assumir que essa é a habilidade dela. Ele explica que alguém com uma habilidade forte como a dela tende a torná-la um fio fino, então a habilidade cresce excessivamente e transborda, portanto, ela não consegue controlá-la corretamente. Por isso, ela precisa aprender desde o começo. Ele promete ensinar a ela pessoalmente, pois não confia em deixá-la nas mãos de outra pessoa. Charlie agradece a ele e fica feliz por ter decidido falar com ele. Se ela puder controlar adequadamente sua habilidade, deverá conseguir tratar Rico sem problemas. Kendrick então sugere ter uma conversa séria. Ele se ajoelha e sorri, dizendo que deve a ela um pedido de desculpas. Com isso, o vídeo termina. Por que você acredita que Kendrick deve um pedido de desculpas a Charlie? Ele permitirá que ela saia para Hiro ou manterá sua decisão original? Charlie conseguirá realmente se libertar da tragédia de sua vida passada e começar de novo? Mais importante ainda, quem é o espião que Arthur Renero plantou na mansão Earth? Fique ligado para mais atualizações.